Agora estaremos vendo a lição de número 6, a mordomia da adoração. Em primeiro lugar, vamos ver aqui o que significa adorar. Adorar, e nós temos que olhar no dicionário. Sempre digo que quando vamos ler a Bíblia, ler qualquer revista da escola dominical, ou nós temos que ter um dicionário ao lado para ver o significado das palavras, né? Porque com certeza nos depararemos com palavras que não conhecemos com exatidão. Mas adorar significa, diz o dicionário, amar apaixonadamente. Amar apaixonadamente, respeitar muito, gostar muito de, né? E aqui se faz importante lembrar de João 14,15, quando Jesus fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E João 15,14, quando Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Né? Então, o gostar, respeitar muito, amar apaixonadamente, também tem Atos 9,6, quando Paulo diz para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Então, a adoração está ligada à obediência. A obediência. Mateus 16,24 diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie-se, e tome sua cruz e siga-me. Então, adoração é isso. Adorar é isso. Não é? Aqui, na verdade prática, o comentarista escreve que Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Não, Deus procura todos. Deus procura todos. Uma celebridade também pode ser um adorador. A salvação é para todos, indistintamente. Deus amou o mundo inteiro, Deus mandou ir pregar, né, para toda criatura. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então aqui fica meio discriminatório, que procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Temos que tomar cuidado com as palavras. Destaque na leitura diária, aqui na terça-feira, fala que o Pai busca os verdadeiros adoradores. Porque há os falsos adoradores. Se é verdadeiros, há falsos, não é? Em Mateus 8,15, diz: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Né? E no versículo 9 diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isaías, também lá 29,13, fala isso, né? E muitos dizem que adoram, mas o coração, com os lábios, de boca, mas o coração está longe. O coração está longe. Atente bem para isto. Tá bom? Fizemos esses dois destaques aqui. Entrando já no comentário, ele aqui quase terminando a introdução, ele fala em espírito e em verdade. Nós agora, nós temos ousadia, nós temos uma liberdade, né? Quando o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, tirou a separação que havia do lugar santo para o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então, lá em Hebreus 10:19 diz que nós temos ousadia para entrar no lugar santo dos santos, ou no lugar santíssimo,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Então, no Novo Testamento, nós vemos isso. Então, nós temos ousadia, podemos ter uma aproximação direta a Deus. O sumo sacerdote, lá em Levítico 9, diz que ele tinha que cumprir rituais, e ele tinha que ter uma vestimenta especial, enfim, um aparato todo para entrar no lugar santíssimo. Mas hoje nós temos essa liberdade de entrar. E ali, repito, em Hebreus 10, 19, diz que nós temos ousadia para entrar no lugar santo dos santos. É importante. O que é adoração? Nós definimos. Curvar-se, prostrar-se diante de Deus. Ele diz aquilo que no Antigo Testamento significa curvar-se diante de Deus ou prostrar-se diante de Deus. Não, nós temos que ver. Prostrar, tem gente que se prostra, diz que está prostrando diante de Deus, mas a adoração é aquilo que nós falamos lá. Adorar é amar apaixonadamente, é respeitar muito, é gostar muito de. Quando nós amamos apaixonadamente, nós respeitamos muito, nós gostamos muito, nós procuramos fazer aquilo que esta pessoa, no caso aqui, o Senhor, manda que nós façamos, tá? Aqui no Novo Testamento ele diz ser reverente. O que é reverenciar? Reverenciar é obedecer a, é respeitar. Não adianta dizer que adora, que reverencia, se não procurar obedecer, se não procurar fazer o que Jesus mandou. Em Mateus 28, 20, ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? Ele ali em João 15, 14, eu repito, ele fala, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, reverenciar é obedecer, é respeitar, é respeitar. Continuando aqui no item 3, outras palavras relativas à adoração. Aqui ele fala da liturgia, né? Que é a forma de organização do culto. O culto, ele tem uma organização. Quem define bem a organização do culto, você pode ler ali em 1 Coríntios, o capítulo 14, que tem 40 versículos. O último versículo diz ali que tudo seja feito com ordem e decência. Tem que obedecer uma ordem, um ordenamento e tem que ter decência. Então, para você saber a liturgia do culto e o que significa ordem e decência, que muita gente fala que ordem e decência às vezes vestimenta, aparência. Não. Ali no capítulo 14 de 1 Coríntios, fala da liturgia do culto, como o culto deve ser. Então, prestar bastante atenção nisso aqui. Ó. Já aqui, passando para como adorar a Deus, em espírito e em verdade. Nós falamos ali, né? Não adianta querer dizer que vai amar, obedecer, reverenciar, respeitar, mas só de boca, só de fachada, não procurando fazer o que Jesus mandou, porque Jesus é o Senhor e é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja, né? E a igreja não é constituída de ovelhas. E tampouco nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus. Tomar conta de filho de Deus não é fácil. Tomar conta de filho dos outros, se acontece qualquer coisa de errado com o filho de alguma pessoa que ficou sob os meus cuidados, eu posso esconder. Mas eu tomar conta dos filhos de Deus, não há como esconder qualquer coisa que aconteça.
Então, né? Mesmo os filhos dos outros, né? Mateus 10, 26 diz que não há nada encoberto, que não haja de ser revelado, nem nada oculto, que não haja de ser sabido. Quanto mais tomar conta dos filhos de Deus, que Provérbios 15, 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E Hebreus 4,13 diz que não há alguma criatura encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então nós temos que procurar. E aqui ele fala a verdadeira adoração. A verdadeira adoração está ligada diretamente à obediência. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que obedecer é melhor do que sacrificar. É a obediência. E ele termina aqui dizendo ali, né? Como se deve adorá-lo. Nós temos que a maior adoração é obediência. Eu adoro a Deus. Se você adora a Deus, então você tem que respeitar a Deus. Você tem que amar a Deus. Você vai ter que gostar muito de Deus. Então você vai ter que procurar agradar a Deus. E é pela fé, né? Hebreus 11, 6 diz que, ora, sem fé é impossível agradá-lo. Nós temos que agradar a Deus. Então, a maneira de adorá-lo é com a obediência. É obediência. O essencial da adoração é que aqui fala onde adorar a Deus, né? 1.1, onde adorar a Deus. O essencial da oração não tem lugar específico para adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus de verdade. É de verdade. E não adianta querer adorar de qualquer maneira, porque Deus está vendo. Ele conhece, né? A palavra de Deus, ela conhece os pensamentos e intenções do coração. E eu repito aqui, 1 João 3,18 diz, filhinho, não amemos de palavra e nem de língua, mas em obra e em verdade. Tem que ter obra e verdade, porque Deus está vendo. Tiago 2,12 diz, assim falai, assim procedei. Não adianta nós termos um discurso bonito, mas termos uma prática que não acompanha o nosso discurso, que não é compatível com o nosso discurso. Nós temos que falar e cumprir aquilo que nós estamos falando. Aqui fala também em atitude. Atitude é isso, é falar e cumprir. Nós temos que ter atitudes. Nós temos que alguém olhar para nós e, como aquela mulher de Sunem, ela dizer, este homem, ou esta pessoa, ou esta mulher, é um santo ou uma santa, um santo homem ou uma santa mulher de Deus. Nós temos que ver cumprido em nossas vidas, Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, é importante a atitude do adorador, não é? Ele fala aqui, eu dei um destaque, que nem todo hino ou cântico ou apresentação musical é adoração a Deus. O louvor é uma manifestação, né? O cântico é uma manifestação de enaltecimento, de exaltação do nome de Deus, mas o principal é a obediência. Não adianta cantar e nós não procurarmos viver de acordo com aquilo que a Bíblia manda que seja o nosso modelo de viver. O nosso modelo de viver. Então, tem muita gente que tem uma visão deturpada de adoração. Porque não conhece sequer a diferença entre a diferença de uma coisa e outra, né? De cantar, de louvar, adorar, e não conhece o significado da palavra, mas nós falamos aqui conforme o dicionário diz. E aqui diz,
fala sobre humildade. Humildade, meus irmãos, nós temos exemplo de humildade do Senhor Jesus, né? Lá em João 13, ele diz: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E no 14 ele diz: se eu que sou o mestre e Senhor vos lavei os vossos pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Tá fácil, né? Da gente ver alguém aí querer lavar o pé um do outro, né? Mas Jesus deu uma lição de humildade. Ele lavou os pés de Pedro, que o negaria logo pouco tempo depois, e também lavou os pés de Judas Iscariotes, que o trairia também em poucos momentos daquele instante em que ele dava aquela demonstração de humildade, né? Nós precisamos. Agora, uma grande demonstração de humildade, você está rápido, está em Filipenses 2, de 3 a 8, né? Nada façais por contenda, nem por vanglória, mas por humildade, que haja em vós o mesmo sentimento. E diz assim: ninguém atente para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, diminuiu-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus foi servo. Mateus 20, 28 diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E há muitos aí querendo ser grandes, eles precisam ler Mateus 20, do 25 ao 28, para ver como é que é a posição de humildade. Mas diz aqui: mas ele tomou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Então, a adoração é obediência, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, isso é que é humildade, né? Então, precisamos. Aqui fala no cultuar a Deus com razão. Nós temos que cultuar a Deus com entendimento. E não é qualquer coisa que é falada, que nós ouvimos, que nós podemos já ir recebendo e deixar entrar em nós. Para isso, nós temos que conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, para quando alguém falar alguma coisa que não seja de acordo com o que está na Bíblia, nós raciocinemos e não recebamos aquilo, né? Razão quer dizer com raciocínio, com entendimento, analisando, né? Avaliando. Então precisamos ver isso aí, ó, né? Com razão, com bastante entendimento. Precisamos ali, em Romanos 12:1, fala do culto racional. É um culto com raciocínio, com a razão. Com a razão. Agora, gestos e atitudes na adoração a Deus. Ajoelhar-se e prostrar-se. Se ajoelhar e prostrar-se, isso aqui bastasse para ser sinal, uma atitude de adoração a Deus, os muçulmanos ganhariam de nós de 1.000-0, porque eles têm os horários, né, de se ajoelhar, de se prostrar, de reverenciar, mas eles não fazem, não procuram fazer da maneira conforme o Deus único e verdadeiro que nós sabemos que existe, né, que é o único Deus, e o nosso Deus, e manda. Então tem que ter cuidado, né? Aqui fala louvar e cantar. Louvar e cantar. Louvar quer dizer bem dizer. Louvar quer dizer aprovar. Louvar quer dizer elogiar. No Salmo 103, Davi, ele fala: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Isso é que é louvar.
Louvar o salmista no Salmo 116, 12, ele diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem concedido. Então louvar, mais do que cantar, é bem dizer, é aprovar, é elogiar, né? E o cantar é importante, mas quando o cântico, né, ele se sucede ao conhecimento e à obediência. Não adianta cantar bonito e tal, e se não tiver conhecimento e obediência e procurar fazer o que Deus manda, vai ser perda de tempo. Infelizmente, eu sou obrigado a falar isso. E aqui diz no 3, glorificar a Deus. Glorificar é honrar a Deus. Como é que eu honro a Deus? Honrar é distinguir com amizade. Honrar também é respeitar. Honrar é isso, não é? Em João 15, 14, Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, né? Aqui é uma distinção da amizade. Para eu ser amigo de Deus, eu tenho que fazer o que Ele manda, né? E lá em Atos 13, 22, Paulo escreve quando em 1 Samuel 13, agora aqui em Atos, Lucas escreve, melhor dizendo, e em Atos 13, conforme está escrito em Samuel 13, em Atos 13, 22, diz assim: já achei a Davi, da casa de Jessé, varão segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Então, glorificar a Deus é respeitar a Deus, é distinguir a amizade a Deus, o respeito e a obediência, e executar toda a vontade. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que vai executar. Confere lá, Atos 13, 22. 13, 22. E é distinguir com amizade e com confiança, né? Abraão, lá em 2 Crônicas 27, ele é chamado, ele é tratado como amigo de Deus. Lá em Isaías 41, 8, ele é tratado como amigo de Deus. Lá em Tiago 2, 23, Abraão é tratado como amigo de Deus. Amigo de Deus. Então, meus irmãos, olha, voltando aqui a louvar, louvar fala em aprovação, fala em aprovação, que é fazer a sua opinião a de outrem. Você não vai ter mais a sua opinião, você vai apoiar-se na opinião de outro, você vai ser servo, você vai ser discípulo. Em Mateus 16, 24, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós temos que procurar ser igual a Jesus. 1 Coríntios 11, 1 diz: sede, pois, meus imitadores, como sou de Cristo. Em Efésios 5, 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, meus irmãos, nós temos que ser assim. Nós, quando vamos ter uma submissão a Deus, né? Nós temos que fazer igual Paulo. Que queres que eu faça? Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive em mim. Olha que coisa interessante, né? E em Atos, lá 9:6, ele: que queres que eu faça, né? Diz lá em Atos 9:6, diz que ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te
e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Meus irmãos, o que nos convém fazer está escrito na Bíblia, né? Lá em 1 Coríntios 6,12 diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nós não devemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Nada pode nos dominar. Só porque nós temos que viver debaixo do domínio de Jesus, debaixo dos cuidados da obediência de Jesus, e ninguém poderá nos dominar, nada poderá nos dominar, porque nós estaremos ali submissos totalmente a Jesus. Quem quer ter opinião própria e escolha própria vai estar cometendo heresia, porque heresia quer dizer escolha e heresia quer dizer opinião. Nós não temos mais de escolha nem opinião, porque nós somos discípulos de Jesus e temos que fazer conforme Ele nos manda. Ele nos manda. E na conclusão, aqui nós vemos que nesta mordomia da adoração, nós temos que entender que nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia, meditar nela, crer nela e procurar colocá-la em prática. Ele termina aqui citando o Salmo 139, versículos 1 e 2. Olha, Senhor, tu me sondaste, me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. E Deus sabe mesmo. Então nós precisamos ter muito cuidado. Não é? Adorar é obedecer. Obedecer o quê? Obedecer o que está escrito na Bíblia. E para eu saber o que está escrito na Bíblia, a vontade de Deus, o que Deus manda que eu faça, né? Os mandamentos de Deus não são só lá do decálogo de Êxodo 20, não. São muitos mandamentos. Há algo que Deus manda que nós façamos e há algo que Deus manda que nós não façamos. Então procuremos ser obedientes e aí estaremos usando da mordomia da adoração. Que o Senhor continue abençoando a todos nós, dando-nos força para suportar, né, todos esses obstáculos, todas essas intempéries que vêm sobre nós. E certamente nós poderemos suportar, porque eu quero concluir que ali em Romanos 8,39 diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, se nós procurarmos ser obedientes à palavra de Deus, ao que ela determina que nós façamos. Que tenhamos uma boa aula nesse próximo domingo, em nome de Jesus.